A sombra da morte observa silenciosa, julgando cada vida que lhe passou pelas mãos. Alguns corpos repousam em caixões, enquanto outros se reduzem a cinzas em urnas. Ali, em meio ao nevoeiro, um grupo sombrio já se ocupa dessas urnas, as mãos pesadas de cansaço e culpa. Uma voz rouca corta o silêncio opressor, perguntando quantas urnas restam. A resposta vem seca: 33. Mas o tempo os pressiona, o horizonte denuncia o primeiro traço da luz maldita do amanhecer. Sem hesitar, eles pegam as pás e começam a selar os caixões com cimento, como se estivessem enterrando mais do que corpos enterrando segredos. Em um canto, afastado, uma figura solitária apaga um cigarro, sua chama breve mal iluminando o rosto. Ele o atira com desdém, em direção oposta ao ritual macabro, para um lugar onde nem a morte ousaria pisar. Alguém quebra o silêncio novamente, desta vez com um sussurro amargo. Que tipo de vida levaram para terminar assim? Uma bela garota conhecida como Branca de Neve é o alvo deles. O líder da equipe, Kim, levanta a mão e pergunta ao supervisor por que ela é chamada assim, já que ela não é caucasiana, mas parece uma mulher asiática comum. Ele acha que ela parece fraca demais para ser um alvo. O supervisor responde pedindo para Kim não julgar as pessoas pela aparência ou raça, revelando que Ana, conhecida como Branca de Neve, é a atual líder da gangue Yakuza e uma mulher perigosa. Ela ganhou o apelido devido ao seu papel como a maior traficante de cocaína pura. O supervisor informa a equipe que Ana está planejando uma festa relacionada a drogas em um hotel, após se encontrar com a facção internacional da organização doméstica. O que será a chance deles, já que o número de guardas será limitado? A missão é eliminar Ana e impedir que uma grande quantidade de drogas ilegais entre no país, já que isso parece estar disfarçado como um conflito organizacional. O uso de armas de fogo não é permitido. Um homem de óculos intervém e diz a Kim que essa missão será difícil, por isso Kim foi especificamente escolhido como o melhor agente. Ele diz: confio apenas em você, líder da equipe Kim. Kim responde confiante: deixe comigo. Vemos Kim saindo de um elevador no hotel onde a missão ocorrerá. Assim que ele sai, confronta um grupo de mafiosos que ficam surpresos ao vê-lo. Um grita, perguntando o que ele está fazendo ali. Kim informa a seus companheiros que já está dentro. Ele então saca uma faca e, ao vê-la, os membros da gangue se preparam para lutar. Kim avança lentamente e, de repente, corre em direção a eles com grande velocidade. Os membros da gangue não hesitam e lançam seu ataque. Um tenta esfaquear Kim com uma faca, mas ele bloqueia o ataque, desarmando o oponente e cortando sua garganta. O gangster agarra o pescoço, tentando conter o sangramento, enquanto outro atacante se aproxima de Kim por trás, tentando golpeá-lo. Voltamos à sala de instruções, onde o supervisor estava explicando a missão a Kim. Ele lhe diz que aproximadamente 10 não combatentes precisam ser eliminados e estima que mais de 20 não combatentes estarão presentes. Ele então pergunta quantos agentes são necessários para a entrada. Kim responde: 3 agentes, incluindo eu. Após um momento de reflexão, o supervisor pergunta se Kim acha que esse número é alto demais. Kim responde que, como esta é uma missão de extermínio, eles precisam estar totalmente preparados. De volta ao hotel, Kim permanece confiante de que, não importa quantos membros da Yakuza estejam presentes, ninguém pode derrotá-lo e os 2 homens que ele considera seus irmãos. Vemos uma figura segurando uma faca curva pingando sangue. Ele usa uma máscara e um terno preto, parado sobre um monte de corpos de gangster. Pelo fone de ouvido, ele pergunta ao protagonista se ele acha a missão fácil demais. O protagonista responde, dizendo-lhe para se concentrar na tarefa. É revelado aqui que o protagonista e seus 2 parceiros são sobreviventes de elite do inferno. Depois que cada membro da equipe termina de eliminar os gangsters que enfrentam, eles se dirigem ao local do alvo. Diante da porta, o protagonista diz aos seus companheiros que todos lá dentro estarão sob a influência de drogas e que há apenas uma saída, então eles precisam bloqueá-la e matar todos lá dentro. Ele estende a mão para abrir a porta e, ele e seus 2 parceiros, ficam atônitos com o que veem: inúmeros corpos espalhados pelo chão, como se tivesse ocorrido um massacre. O protagonista rapidamente ordena que eles procurem o alvo entre os corpos e fecha a porta. Nesse momento, ele percebe que a porta foi trancada.
Ele se pergunta quem a trancou, mas tanto a entrada quanto a saída permanecem trancadas, e a escuridão toma conta da sala. Um lustre se acende, mas o protagonista luta para abrir os olhos completamente, pois eles ainda não se ajustaram ao brilho, impedindo de ver claramente. Eles veem uma garota na frente deles, perguntando quais são suas intenções agora. O protagonista e seus companheiros ficam chocados ao perceber que a garota diante deles é Ana. Eles notam uma aura vermelho escura emanando dela, enquanto ela segura a cabeça de uma mulher em sua mão, depois a descarta casualmente. Nesse momento, os companheiros do protagonista foram tomados pelo terror, enquanto ele, pela primeira vez em sua vida, sentiu que estavam diante da própria morte. Ana falou com um deles, deixando-o atordoado, e em seguida, cortou a cabeça que segurava, jogando-a em sua direção, forçando-o a pegá-la. O homem foi pego de surpresa e, antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, algo semelhante a uma bala atravessou a cabeça em suas mãos, passou pelo seu pescoço, e ele caiu morto em segundos. O segundo homem, enfurecido pela morte de seu companheiro, investiu contra Ana, tentando vingar-se. O protagonista tentou detê-lo, sentindo algo anormal na situação, mas não conseguiu a tempo. A cabeça do segundo homem também foi perfurada, e seu sangue espirrou no rosto do protagonista, que permaneceu congelado em choque. Ana sorriu amplamente e disse ao protagonista, não importa quantos insetos existam, eles ainda são apenas insetos, incapazes de fazer qualquer coisa. O protagonista, profundamente enfurecido após testemunhar o que aconteceu com seus companheiros, lutou para se conter. Ele percebeu que o ser à sua frente não era nada normal e que não poderia voltar atrás daquela forma. Nesse momento, Ana atirou algo em sua direção com o dedo. O protagonista se assustou quando focou nisso e percebeu que era um dente. O dente voou em sua direção, quase perfurando-o, mas ele desviou no último segundo, recebendo apenas um pequeno arranhão no nariz. Ana expressou seu espanto com a habilidade do protagonista de notar e desviar de seu ataque. O protagonista tentou se aproximar de Ana e correu em sua direção para desferir um golpe direto, mas antes que pudesse tocá-la, ela o agarrou pelo rosto e o jogou com a força de uma jogadora de beisebol. Ele caiu no chão e lutou para se levantar, incapaz de acreditar no que estava acontecendo, e se perguntando que tipo de poder aquela mulher amaldiçoada possuía. Mas Ana não lhe deu tempo para refletir. Ela saltou alto no ar e aterrissou em sua perna, esmagando-a sob seu pé. O protagonista soltou um grito de dor intensa, enquanto Ana sorria e levantava sua faca. Ela disse que estava impressionada com ele, em seguida, enfiou a faca em sua mão, ordenando-lhe que continuasse a entretê-la. O protagonista começou a ficar enfurecido ao ouvir Ana descrever o que estava fazendo como divertido. Ele lutou para se levantar e perguntou a ela se ela realmente acreditava que matar era algo divertido, gritando em sua cara e questionando sua certeza. De repente, ele recorreu à única maneira de atacá-la, ele mordeu seu pescoço com toda a força. Ana começou a sangrar, chocada com suas ações, mas o protagonista não parou por aí. Ele pegou um pedaço de vidro quebrado do chão e o enfiou no mesmo ponto. Ana caiu sobre ele, imóvel. O protagonista sentiu um alívio, acreditando que finalmente havia vingado seus companheiros caídos. Ele se desculpou por não ter conseguido salvá-los, embora suspeitasse que logo se juntaria a eles. De repente, sangue começou a escorrer de seus olhos e boca, e ele começou a gritar. Nesse momento, Ana recuperou a consciência. Ela puxou o pedaço de vidro de seu pescoço e lhe disse que morder era um movimento impressionante. O ferimento se curou rapidamente. O protagonista ficou atônito, questionando que tipo de criatura estava enfrentando, mas antes que pudesse processar isso, foi atingido por uma dor intensa e desconhecida. Ana lhe disse para não se preocupar em tentar entender, pois isso não o levaria a nenhuma resposta. O protagonista começou a convulsionar, sangrando por todo o corpo, enquanto Ana observava, comentando que nunca havia encontrado alguém como ele e esperava que ele aguentasse. A dor tornou-se insuportável, e ele agarrou a faca ainda cravada em sua mão, com suas veias inchando como se estivessem prestes a explodir. Eventualmente, ele colapsou, totalmente impotente, caindo imóvel no chão. Ana olhou para ele com decepção, chamando-o de patético. Nesse momento,
um grupo de seus homens entrou na sala, perguntando se ela estava bem. Irritada com a presença deles, ela matou um deles com um único golpe. Os outros ficaram paralisados de medo. Ela ordenou friamente que limpassem os corpos e se preparassem para o retorno ao Japão. A cena muda para um navio no meio do oceano, carregando um barril para ser descartado, onde o corpo do protagonista estava. Um dos trabalhadores encarregados da disposição notou algo estranho e chamou a atenção de seu colega para isso. Seu colega respondeu com um sorriso, apontando para o protagonista, que parecia estar de pé, apesar de supostamente estar morto. Ele o tranquilizou, dizendo que o protagonista estava definitivamente morto. O primeiro trabalhador se perguntou em voz alta sobre a quantidade de ódio que o protagonista deveria ter guardado para morrer daquela forma. Ele apagou seu cigarro no pescoço de Kim e disse a seu colega para enterrá-lo rapidamente para que ele pudesse descansar em paz. Mas ambos ficaram chocados quando viram a marca da queimadura do cigarro desaparecer do corpo de Kim. De repente, Kim recuperou a consciência, recusando-se a morrer até que se vingasse de Ana. Os dois homens diante dele não podiam acreditar que ele ainda estava vivo depois de tudo o que aconteceu com ele. Kim estava prestes a entrar na sala onde Ana e seus camaradas estavam, mas, de repente, ele se viu sozinho em um lugar estranho. Uma mão apareceu atrás dele, estrangulando-o, deixando-o confuso, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ana apareceu, e múltiplas mãos emergiram de seu corpo, envolvendo Kim completamente. Ela se aproximou dele, parabenizando-o por seu sucesso e dizendo-lhe que ele agora era um andarilho do dia. Kim abriu os olhos em pânico, tudo havia sido um sonho. O sol brilhava intensamente, e ele estava a bordo de um navio flutuando no meio do mar. Ele lutou para se levantar, percebendo que seu corpo estava nu e coberto de sangue. Uma dor de cabeça severa o sobrecarregou enquanto tentava lembrar o que havia acontecido, mas falhou. Horrorizado, ele viu que todos do navio haviam sido brutalmente assassinados, seus corpos estavam dilacerados. Ele ficou em choque, se perguntando o que diabos havia acontecido. Nesse momento, um homem usando um terno e uma máscara apareceu em um pequeno barco e chamou por Kim, dizendo que era da sede e pedindo para ele se juntar a eles para levá-lo de volta. Depois de um tempo, chegaram à terra firme, e Kim entrou no carro com um homem. Kim perguntou o que havia acontecido no navio, mas o homem respondeu que eles ainda estavam investigando. Outro homem estava com eles no carro e perguntou a Kim se ele completou com sucesso sua missão, perguntando se ele estava cansado. Kim respondeu que estava bem, e o homem sugeriu que ele tirasse uma soneca, já que teria uma longa jornada pela frente. O homem se virou para Kim enquanto falava, revelando que usava uma máscara de gás. De repente, gás começou a fluir pelo sistema de ventilação do carro. Kim começou a sufocar, perguntando o que eles estavam tentando fazer, mas nenhum dos homens mascarados respondeu. Kim perdeu a consciência enquanto o gás fazia efeito. Um dos homens pegou um telefone e ligou para alguém que ele chamou de diretor, informando que haviam capturado o espécime. Tornou-se claro que o chefe era o mesmo homem que usava óculos e havia atribuído a missão a Kim inicialmente. O diretor parabenizou o homem pelo trabalho árduo e o instruiu a levar Kim ao laboratório para dissecação imediata. Após desligar, as mãos do diretor tremiam de excitação, e um sorriso insano se espalhou em seu rosto. Ele murmurou que finalmente havia conseguido o que estava buscando. Depois de algum tempo, o carro que transportava Kim chegou ao laboratório, e o diretor ordenou que todos os pesquisadores se reunissem. Quando abriram o porta-malas para extrair Kim, o chefe estava ansioso para começar os experimentos nele. No entanto, quando um dos pesquisadores abriu o porta-malas, ele ficou horrorizado com o que viu. Em vez de encontrar Kim, ele encontrou os dois homens mascarados mortos. O pesquisador ficou atordoado, e antes que pudesse dizer uma palavra, uma bala o atingiu em cheio na testa. De repente, uma barragem de balas surge de dentro do carro, derrubando todos os homens ao redor, um por um. O diretor fica paralisado de choque, em segundos, ele é o único que resta vivo. Nesse momento, Kim sai do carro. Ao vê-lo, o diretor rapidamente se vira e começa a correr o mais rápido que pode, gritando e ordenando a todas as unidades que eliminem Kim imediatamente. Enquanto isso,
Kim calmamente prepara sua arma enquanto um grupo de homens armados corre em sua direção. Um deles tenta esfaqueá-lo com uma faca, mas Kim bloqueia o ataque e atira na cabeça do homem. Ele rapidamente elimina outros dois com tiros precisos. Nesse momento, outro homem tenta explorar a distração momentânea de Kim para matá-lo, mas Kim desvia do ataque e atira no cotovelo do homem, fazendo-o soltar a faca. Kim então finaliza o homem com um tiro na cabeça. Notando mais dois homens se aproximando, Kim recua rapidamente para evitar o primeiro ataque, agarra o braço do primeiro homem, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Kim então atira no segundo atacante e crava a faca em seu pescoço para finalizá-lo. De repente, Kim sente um perigo iminente e é atingido diretamente na cabeça. O homem que disparou o tiro se aproxima, declarando que finalmente o subjugou. Kim parece sem vida, incapaz de se mover. Um dos homens então se aproxima cautelosamente para confirmar sua morte, mas Kim recupera a consciência em um instante, pega sua arma e, surgindo de trás do carro, continua a derrubar qualquer um que tente eliminá-lo. O homem que atirou em Kim está em total descrença de que ele ainda está vivo após levar um tiro direto na cabeça. Kim o ataca, fazendo a arma cair de sua mão, e começa a estrangulá-lo enquanto o homem desesperadamente implora por sua vida. Kim está fervendo de raiva, incapaz de compreender como essas pessoas o manipularam e sua equipe, que havia sacrificado suas vidas pelo país, apenas para serem usados para o ganho pessoal de alguém. Flashes de memória inundam a mente de Kim, o momento em que ele matou os dois homens que o sequestraram, os documentos que encontrou no carro revelando a verdade. Após lê-los, Kim decidiu se vingar daqueles que o traíram. Kim se aproxima do diretor, que se vira em pânico. Kim caminha em direção ao diretor, deixando um rastro de corpos para trás. Seu corpo inteiro está coberto de sangue, o que o faz parecer aterrorizante. Apesar de ter suportado vários ferimentos fatais recentemente, ele ainda está vivo. Kim não entende completamente o que está acontecendo com seu corpo, mas não está pensando muito nisso. Ele está focado em sua missão habitual, reunir informações e eliminar inimigos. O diretor tenta acalmar Kim, dizendo que explicará tudo. Ele tenta justificar o que aconteceu, mencionando certas circunstâncias e até promete ajudar Kim a conseguir uma promoção. A resposta de Kim é uma bala na coxa do diretor, fazendo-o gritar de dor. O diretor implora por sua vida, tentando falar novamente, mas Kim o interrompe exigindo silêncio e uma resposta para sua pergunta. Kim pergunta o que eles fizeram com ele. O diretor responde com declarações vagas sobre um mal-entendido, tentando ganhar tempo. Kim responde atirando na outra coxa do diretor novamente, ordenando que ele fale claramente. Finalmente, o diretor começa a falar e pergunta a Kim se ele notou que volta à vida mesmo após morrer e que suas feridas se curam rapidamente. Kim fica atônito enquanto o diretor continua explicando que alguns dos seguidores de Ana possuem as mesmas habilidades. O diretor explica que, apesar de sua recente ascensão, Ana e sua gangue se tornaram os mais poderosos do Japão, em grande parte devido à estranha tecnologia a qual tem acesso. É por isso que a organização está desesperada para obter essa tecnologia também. Kim o interrompe, perguntando se foi por isso que enviaram agentes como ele. O diretor confirma, dizendo que enviaram inúmeros agentes antes, mas todos acabaram mortos sem reunir nenhuma informação. Então, eles revisaram a estratégia e decidiram enviar alguém excepcional. O diretor continua dizendo a Kim que ele não precisa mais se preocupar com missões perigosas por causa do poder que adquiriu. Ele parabeniza Kim por seu trabalho árduo e diz que ele se tornará um herói. Mas Kim não está interessado nessas bobagens e atira no ombro do diretor. O diretor grita novamente, perguntando por que Kim continua atirando nele depois que contou tudo. Kim fica ainda mais furioso e diz ao diretor que ele está falando sobre transformá-lo em um herói, enquanto planejava transformá-lo em nada mais do que um espécime. Ele pergunta se o diretor percebe o horror que ele e sua equipe sofreram durante a missão e o acusa de não reunir informações suficientes antes de enviá-los, mesmo sabendo que as coisas não eram normais. Kim culpa a ganância do diretor pela morte de seus companheiros, dizendo que, se não fosse por isso, eles ainda estariam vivos hoje. O diretor, ainda atordoado pelas acusações de Kim,
responde que, digamos que você tem algumas habilidades estranhas, aqueles malditos Yakuza são apenas pessoas também, certo? Ele lembra Kim de suas palavras anteriores, quando ele disse que não poderia perder para meros humanos. O diretor começa a gritar com Kim, alegando que esse é o trabalho dele e que eles só morreram porque estavam em uma missão suicida. Ele se agita mais, declarando que cumpriram seu dever ao conceder medalhas aos companheiros caídos de Kim e pergunta qual é todo o alvoroço. Kim perde o controle, chutando o diretor com força no rosto. Ele puxa uma faca do bolso e diz ao diretor para se preparar para sentir a dor que seus companheiros experimentaram, avisando que essa noite será longa para ele. O diretor, agora aterrorizado, implora para que Kim espere, mas Kim não ouve e se move para atacá-lo. Justo antes de Kim alcançá-lo, um tiro soa, atingindo a faca na mão de Kim, fazendo-a cair. Kim se vira para ver vários carros chegando, lotados de soldados que exigem que ele se renda e largue sua arma imediatamente. O diretor grita com eles, perguntando por que demoraram tanto para responder ao seu chamado. As tropas rapidamente desembarcam dos veículos e formam uma linha na frente de Kim, prontas para disparar. Kim sente o perigo ao ver os soldados se preparando para um ataque, freneticamente procurando cobertura. No entanto, antes que ele possa se mover, os soldados abrem fogo, e Kim é cravado de balas por todo o corpo. Ele cai no chão, e um dos soldados ordena que cessem o fogo. O diretor se levanta, caminha até o corpo de Kim e começa a zombar dele. Ele diz a Kim que agir com toda aquela arrogância não o serviu de nada. Ele só precisa ser amarrado para sempre entregar sua preciosa habilidade de cura, já que ele pode se regenerar, certo? Então, basta continuar batendo. O diretor ri com desdém e diz a Kim que ele trabalhou duro. Nesse momento, uma garota pendurada no teto chama o diretor, pegando-o de surpresa. Ela pergunta se o homem deitado no chão é Kim e se apresenta como uma das membros da Yakuza que o diretor estava mencionando antes. O diretor, chocado, rapidamente ordena que os soldados a eliminem. As tropas disparam contra ela, mas ela desaparece em um piscar de olhos do seu lugar no teto. De repente, a garota aparece atrás dos soldados, e um deles grita um aviso, mas ela se move com uma velocidade incrível, cortando-os um por um. Ela continua massacrando os soldados impiedosamente, e eles não conseguem acompanhar sua agilidade extraordinária. Os soldados tentam disparar contra ela todos de uma vez, mas ficam atonitos quando veem ela desviando as balas com sua faca. Ela se aproxima de um soldado e o decapita rapidamente. Outro soldado, congelado de choque, assiste a cabeça de seu companheiro voar pelo ar, mas não tem muito tempo para processar isso, pois ela rapidamente o envia para se juntar aos mortos. Enquanto isso, um atirador de elite alinha cuidadosamente um tiro, mirando no pescoço da garota e puxa o gatilho. A bala se aproxima rapidamente, mas, para o espanto de todos, ela corta a bala no ar com sua espada. Os soldados agora estão tomados pelo pânico, se perguntando que tipo de monstro essa garota poderia ser. Enquanto estão perdidos no medo, ela continua sua carnificina mortal com habilidade incomparável. Ela apunhala um soldado no pescoço e balança sua lâmina para separar sua cabeça. Não demora muito para que ela tenha exterminado todos os soldados da área. A garota se aproxima do diretor, espadas em mãos, e fica diante dele. O último pensamento que cruza a mente do diretor é que a garota é, sem dúvida, um monstro. Ela rapidamente o decapita com sua lâmina. Depois, ela se move em direção a Kim e começa a chutá-lo, como se estivesse tentando acordá-lo de um cochilo, apesar do fato de que ele havia levado mais de 20 balas em seu corpo. A maior surpresa vem quando Kim realmente se levanta. A garota informa a ele que a senhora Ana ordenou que ela o levasse até ela. Ao ouvir o nome de Ana, Kim esquece a dor e é consumido pela raiva. Ele se levanta, mostrando claros sinais de transformação em um vampiro, e ordena que a garota saia do seu caminho. Ela responde corrigindo: "Não foi traga-o aqui, foi traga-o para mim. Ponto." A luta entre Kim e a garota começa imediatamente. A garota fica impressionada com a capacidade de Kim de acompanhá-la no combate. No entanto, Kim começa a se sentir fraco e se pergunta se é devido à grande quantidade de sangue que ele perdeu. Ele percebe que quanto mais a luta continuar, pior será sua situação.
A garota continua seus ataques implacáveis, e Kim sabe que não tem escolha a não ser executar um último plano. Nesse momento, a garota reconhece a força de Kim, dizendo que ele aguentou por muito tempo, mas declara que este é o fim para ele. Ela desvia sua arma para expor o abdômen dele, então crava sua espada em seu corpo com toda a força, atravessando-o completamente. Kim é gravemente afetado pelo golpe, o sangue jorra de sua boca, e ele agarra a mão da garota. Ela fica chocada, incapaz de acreditar que Kim havia planejado de propósito receber o golpe. A batalha entre eles se torna ainda mais intensa, com ambos os lutadores usando tudo que têm, tentando derrotar o outro. Eventualmente, tanto Kim quanto a garota colapsam. Caído no chão após sofrer ferimentos mortais, Kim se lembra de como os ferimentos de Ana cicatrizaram rapidamente quando ele a atingiu no pescoço anteriormente, mas desta vez ele realmente cortou sua cabeça. Kim está deitado no chão, sangrando muito de seus ferimentos graves, suas mãos foram decepadas de seu corpo. Apesar disso, ele encontra um certo conforto ao ver o corpo da garota deitado diante dele, com a cabeça separada do corpo. Assim que Kim começa a perder a consciência devido ao cansaço, ele se pergunta se vai morrer novamente. No entanto, ele fica atordoado quando ouve alguém elogiando o que ele fez. Olhando para cima, ele vê a garota que havia sido decapitada segurando sua cabeça e a recolocando no corpo. Sua pele e músculos se curam em segundos, como se nada tivesse acontecido. Kim está em descrença com o que está testemunhando. A garota se aproxima dele, ergue sua espada e o parabeniza por seus esforços. Kim tenta se mover, mas está muito fraco. Ela então o informa que, da próxima vez que ele acordar, estará diante de Lady Ana e que ele deverá estar mais dócil até lá. Com isso, ela o atinge com a espada em um ponto preciso, cortando o fluxo de sangue e deixando-o inconsciente. A essa altura, o sol está prestes a nascer, e a garota está com pressa para levar Kim e sair rapidamente. No entanto, ela fica chocada ao vê-lo se movendo novamente, levantando-se, apesar de tudo que ela fez com ele. Kim lança outro ataque, mas ela diz que é inútil. A garota puxa a espada que estava cravada no estômago dele e corta ambos os braços de Kim, afirmando que ele não será mais capaz de fazer nada. Surpreendentemente, Kim desfere um soco direto no rosto da garota segundos depois de regenerar o braço. A garota fica atordoada, e, antes que ela possa reagir, Kim lança um ataque rápido, ferindo o braço dela. Ele não para por aí, morde o braço da garota e começa a sugar o sangue dela. Enquanto Kim suga o sangue, ele se transforma em uma fera voraz. Percebendo o que está acontecendo, a garota rapidamente corta seu próprio braço, mas o membro decepado permanece conectado a ela, causando-lhe uma dor insuportável. Ela percebe que, se isso continuar, ela perderá tudo. Ela recua, tentando criar distância entre ela e Kim, que drenou o sangue do braço dela, deixando-o completamente seco. A garota observa Kim nervosa, incerta de como lidar com o poder esmagador dele. Kim parece ter perdido o controle de si mesmo, transformando-se em um monstro desenfreado. Quando Kim ruge como uma besta, ele é subitamente baleado. A garota também é pega de surpresa e usa sua espada para desviar as balas, mas uma consegue atingi-la. Ela fica ainda mais chocada ao notar que fumaça começa a subir do ferimento. Nesse momento, os atacantes se revelam, um grupo de homens usando equipamentos especializados e carregando armas avançadas. A líder do grupo, uma mulher, avança. Ela sorri e murmura uma oração, pedindo ao Pai Celestial que aceite as duas almas que está prestes a enviar para ele. A garota fica chocada ao ver a mulher e seu grupo. A mulher ordena que seus seguidores abram fogo, e os soldados obedecem, mirando nas pernas de Kim e da garota, claramente tentando incapacitar ambos. Kim e a garota colapsam no chão sob a saraivada de balas. A mulher ordena que seus soldados parem de atirar e instrui que queimem Kim. Os soldados desempacotam suas mochilas e pegam bestas, disparando flechas no corpo de Kim, que está incapaz de se mover. As flechas, conectadas a correntes elétricas, enviam choques violentos através de Kim, causando-lhe uma imensa dor. A garota, deitada no chão, fica chocada ao ver o sol nascer. No momento em que sua pele é exposta à luz direta do sol, ela começa a queimar.
A mulher se aproxima da garota e pergunta se está doendo. Então, zombando, diz que as chamas do inferno serão muito mais dolorosas. Furiosa com as provocações da mulher, a garota grita, chamando-a de humana patética. Ela tenta atacá-la com sua espada, mas a mulher bloqueia o golpe com a perna e pisa na mão da garota, esmagando-a. A garota grita de agonia, chocada com a força da mulher. Com um sorriso de desprezo, a mulher pede que ela repita o que acabou de dizer. Com frieza, a mulher diz que vai matar tanto ela quanto Kim, e em breve também seus amigos. Nesse momento, a mulher se vira para olhar para Kim e fica espantada com o que vê. Kim está de pé, apesar de todos os choques elétricos que suportou. Mas o que mais a surpreende é que ele permanece ileso sob a luz do sol. Enquanto a mulher encara Kim, a garota aproveita a oportunidade e foge o mais rápido que pode. A mulher fica dividida entre perseguir a garota ou ajudar seus homens a lidar com Kim. Um dos soldados, ainda incrédulo que Kim não morreu, dispara contra ele, mas Kim continua avançando em sua direção, indiferente às balas. Kim está prestes a finalizar o soldado, mas no último momento sua mão é cortada e voa pelo ar. A mulher interveio a tempo de salvar seu seguidor. A mulher percebe que Kim se tornou incrivelmente perigoso e ordena que seus seguidores recuem. Ela decide confrontá-lo pessoalmente, lançando um ataque rápido. Para sua surpresa, Kim bloqueia o golpe de espada com a mão nua. Ela fica ainda mais chocada ao vê-lo regenerar o braço que havia sido decepado antes. Cheio de raiva, Kim desfere um poderoso soco em direção à mulher, mas ela desvia com facilidade, sorrindo enquanto uma aura dourada brilha em seus olhos, indicando sua excitação. A mulher libera toda a sua força, desferindo um soco tão poderoso que o abdômen de Kim parece derreter como lava. A força do golpe lança Kim contra um prédio próximo, causando caos na área. A mulher se aproxima dele, curiosa para saber onde alguém com tal poder havia se escondido todo esse tempo. No entanto, Kim emerge da fumaça, para sua surpresa, segurando um cadáver e drenando sangue do corpo. A mulher fica confusa, questionando por que Kim faria isso no meio de uma batalha. Após recuperar suas forças, Kim joga o corpo de lado e solta um rugido monstruoso. Ao ver isso, a mulher decide que Kim deve ser eliminado imediatamente, ou ele se tornará uma ameaça incontrolável. Ela ergue uma espada brilhante, de onde emana luz, e pisa no chão com tanta força que ele se racha. Ela se prepara para lutar com toda a sua força,